Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, privacidade, continuidade de negócio e todo tipo de proteção sobre a informação que afeta as nossas vidas e também possibilita que as nossas organizações funcionem, sejam organizações de grande ou pequeno porte. Meu objetivo aqui é trazer definições, situações, explicações de uma maneira simples para essas regras que temos em termos de segurança da informação. Isso tanto para você como pessoa física, como também para você profissional, seja de uma pequena empresa, seja de uma grande empresa. Muitos profissionais, tipo até em conselho de administração, ouvem falar certos conceitos que às vezes o nosso pessoal de técnico gosta de utilizar e não explicam. E meu objetivo aqui é definir, facilitar esse entendimento. Hoje nós vamos falar sobre a questão da controle de acesso, né? O controle de acesso à informação, controle lógico, a gente tem um controle físico, que é onde a gente entra naqueles locais que tem os recursos. Hoje tem uma facilidade grande que a maioria dos recursos de tecnologia estão em nuvem, né? Então já facilita essa questão do controle de acesso físico, mas tem a questão do controle do acesso lógico. É quando nós entramos no ambiente de tecnologia, nesse ambiente virtual. E esse acesso acontece normalmente do que a gente chama de credencial, onde é feita por duas partes. Uma é a identificação, que é aquela sequência de caracteres ou aquela informação que identifica nós de uma maneira individual. Pode ser o CPF, pode ser um nome, pode ser um e-mail, coisas desse tipo. E a autenticação, que é aquilo que garante que você é você. A autenticação mais simples é a questão da senha, né? Mas hoje em dia nós já podemos fazer de uma maneira barata, né, para todo tipo de organização, a questão da utilização de biometria, reconhecimento facial, pode ser a biometria com, né, com as mãos, com a questão da digital. Então, é a autenticação. Durante muito tempo, somente isso ficou suficiente. Porém, nós já estamos numa sociedade líquida, né? E eu diria que a gente está com a informação líquida, quer dizer que a gente acessa a informação, a gente utiliza a informação em qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Hoje o telefone celular, né? Um telefone inteligente celular, ele é muito mais do que um telefone, ele é um mini computador onde nós acessamos as informações, principalmente de banco, de redes sociais. A questão é que para nós entrarmos nesse ambiente das instituições financeiras, entrarmos na rede social, nós temos que nos identificar, nós temos que entrar nesse ambiente aí, nós temos que usar uma credencial. Evidentemente, dependendo do tipo de aplicação, esse rigor com essa credencial deve ser maior. E agora eu vou passar para a gente utilizar de uma forma organizacional, numa forma em sistemas, né? Recentemente a gente tem muitas notícias de criminosos, né, roubando credenciais, pode ser até utilizando em rede social, mas também pode ser utilizando instituições financeiras e aí fazendo golpes, ou terceiros utilizando isso de uma maneira uma maneira criminosa, vamos dizer assim. Tá? Então, nós temos alguns controles que são, eu diria, simples de serem implementados e muitas vezes a organização não implementa. Então, nós temos controles que vai dar uma maior rigidez na questão do acesso lógico à informação. Tá? Então, eu vou citar aqui, né, vários desses controles aí, e eles são válidos para qualquer organização, seja de pequeno porte como de grande porte. Você ou o consultor que estiver te ajudando vai ter que ter a sabedoria de implementar esses controles de uma maneira compatível com o porte e o tipo de negócio da sua organização. Tá? O primeiro dela, lógico, né? Nós temos que ter a identificação e a autenticação, e que essa identificação seja uma identificação única. Né? Essa identificação única, tipo um e-mail, se for dentro de uma organização, pode ser um e-mail que o colaborador tem na organização, porque é um e-mail único, né? Cada pessoa só tem um e-mail, pode ser um CPF, pode ser uma matrícula, pode ser o nome, né? Embora nome às vezes tenha uma redundância, mas a partir do momento que aquele nome está associado àquela pessoa, aquele nome vai ser único. Então eu tenho que ter uma identificação única. Então vocês vão ter que ter a sabedoria de, nesse teu ambiente, nesse teu sistema que está sendo utilizado, como é que está sendo essa identificação.
Outra coisa é que essa identificação e a autenticação, por exemplo, no caso de senha, ela não pode ser compartilhada. E aí, isso aí ultrapassa, às vezes, a questão técnica, né? Porque às vezes a questão técnica, você bota uma senha secreta, uma senha rígida, mas a pessoa chega um funcionário novo, enquanto esse funcionário não foi, digamos assim, devidamente cadastrado, você empresta a sua senha e a sua autenticação para aquele funcionário para que ele possa trabalhar. Isso não pode acontecer, pessoal, sob hipótese alguma. Hoje, a questão de cadastramento de novos funcionários, novos colaboradores, toda organização tem condições de fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira rápida, e se isso demorar 24 horas, o novo funcionário vai ficar 24 horas sem acessar o ambiente computacional. Essa é a minha recomendação. Não tem sentido algum um funcionário, um colaborador, acessar a credencial de outro colaborador. Tá? E às vezes outra situação que às vezes é muito comum, um colaborador sai, por exemplo, né, saiu normal, não houve problema nenhum com ele na organização, pediu demissão, foi para outra empresa que ele achou que era um desafio maior, e aquela credencial fica. Chega um colaborador novo, e como às vezes o gerente ou o gestor, às vezes, ou a própria empresa é complicada da nova credencial, eles dizem, olha, vai usando essa credencial aí daquela pessoa que saiu, né? Porque você está no lugar dela, você está fazendo as mesmas coisas e começa a utilizar, né? Então isso também não é recomendável, isso deve ser proibido, tá? E agora, para tanto, é importante, como eu tenho citado em outros episódios, é que exista um regulamento de segurança da informação proibindo o compartilhamento de credencial. Tá? Isso tem que ser, proibido o compartilhamento de credencial. A credencial é individual e intransferível. Bem, um outro fator aí de controle importante é que quando for utilizar a questão de senha, seja uma senha, uma autenticação forte, né? Quer dizer, a senha precisa ter caracteres especiais, números, né? Às vezes você diz, mas se eu botar muito complicado, a pessoa vai escrever isso num papel, né? Olha, né, a gente tem que chegar no meio termo que seja uma complexidade é, grande, que evite, né, facilmente alguém adivinhar, tá certo? Mas também que a pessoa se lembre dessa senha, né? Às vezes você pode ter uma frase e você bota as letras da primeira palavra de cada palavra dessa frase, tá? Então, o que não pode é ser senhas óbvias, né? Data de nascimento, o nome, né? Edson 01, Edson 02, Edson 03, não pode ser assim. Então tem que ser credencial com autenticação forte aí. Um outro controle que minimiza muito erros e minimiza muito a ação de criminosos é o duplo fator de autenticação. O que é o duplo fator de autenticação? Ele pode ser implementado para todo o acesso, ou pode ser implementado diariamente, ou pode ser implementado aleatoriamente. Então, quando você entrar normalmente com a sua identificação senha ou identificação e biometria facial, por exemplo, ele pede um segundo fator. É aquilo que ele manda para o e-mail. Hoje você já tem programas que ficam no seu celular, né? Que aí ele manda um token. Token é uma sequência de números, né? E diz, olha, eu mandei para você. Então, se por acaso um criminoso, por alguma razão, né? Ou você compartilhou essa tua identificação e senha num site, vamos dizer, de curso, que talvez não seja tão protegido como o da sua empresa, e esse criminoso conseguiu obter sua identificação e senha, na hora que ele colocar a identificação e senha, né, ele vai pedir um segundo fator de autenticação. E esse segundo fator de autenticação foi para o teu celular, né, ou foi para o teu e-mail aí. Então ele não vai ter acesso a sua credencial, né? Esse fator de autenticação já é muito utilizado, com certeza, em vários aplicativos de celular, né? Com certeza vocês já utilizaram. Então isso é um fator. O duplo fator de autenticação é um controle muito forte para combater ações criminosas, de ações, às vezes até mesmo de erro, né? Outra questão é a proibição de autenticação simultânea, né? Então eu estou aqui autenticado aqui no notebook ou no celular, e de repente eu também estou autenticado em outro local. Isso evita quando há o empréstimo de uma maneira
sabida, né? Quer dizer, não é forçada, eu compartilho minha senha com outra pessoa, já é errado isso, mas na hora que ela está entrando e que eu também estou entrando, então eu vou ter duas pessoas, duas credenciais iguais sendo utilizadas ao mesmo tempo. Então eu não devo permitir isso. E isso evita essas situações que, mesmo a pessoa permitindo, mas é uma regra que não pode acontecer na organização, como também evita que um criminoso esteja usando no mesmo momento que você esteja usando. Ou se ele estiver utilizando, quando você for utilizar, opa, tem alguma coisa errada, alguém está usando essa credencial. Então, essa proibição é muito importante aí. Tá? Uma outra coisa que, um outro controle muito importante, né? E lógico, vai depender do seu ambiente de tecnologia e da possibilidade, mas implemente com certeza, é a questão da geolocalização. E alguns anos atrás isso era um controle difícil de implementar, mas hoje praticamente de uma maneira fácil você consegue implementar a geolocalização. Então, por exemplo, né, Edson trabalha aqui no Brasil, está aqui acessando no Brasil, sempre acessa aqui no Brasil, sempre acessa nessa cidade, e agora está tendo um acesso de Edson no Japão. Se Edson não avisou, né, feito cartão de crédito quando você vai viajar e você diz, olha, eu vou usar esse cartão de crédito lá fora, eu vou usar na Europa, eu vou usar nos Estados Unidos. Né? Se não avisou nada, diz, olha, essa geolocalização de Edson está estranha. Né? Pode até ser que seja o Edson e que ele esqueceu de comunicar, mas por segurança eu não vou permitir. Tá? E na maioria das vezes é um criminoso tentando acessar essa credencial de um colaborador. Né? E isso é um controle também fácil de ser implementado e de uma efetividade muito grande aí. Junto com a geolocalização, nós podemos estabelecer também horários de acesso a essa informação, horários de acesso. Né? Então, se o trabalho, normalmente se trabalha de 8 às 18, então você pode botar, olha, essa pessoa tem acesso, sei lá, das 5 da manhã à meia-noite, pronto, mas de madrugada não tem. Né? E você pode colocar esse limite de hora. E esse limite de hora pode ser por usuário, mas também pode ser por aplicação. Por exemplo, né, se você pensar em aplicações, vamos dizer, de transferência de dinheiro, né, que é uma coisa mais sensível, de repente você só permite num horário comercial ou numa janela pequena aí, porque se alguém cooptar um funcionário ou conseguir uma senha, uma credencial válida de um funcionário e for fazer isso de madrugada no outro horário, vai estar bloqueado. Né? Evidentemente, essa questão, tanto da geolocalização menos, mas principalmente a questão do horário, tem que ter muito a ver com o negócio. Né? E eu me lembro, eu trabalhei em automação bancária, né? Eu via nas agências, inclusive as agências, né, naquela época, né, e acho que hoje continuam também com esses controles, às vezes tinham até, olha, essa transação da tesouraria só pode ser feita neste equipamento aqui da agência, nesse local. Se esse equipamento quebrar, tudo bem, normalmente às vezes você tinha dois equipamentos autorizados, né? E se os dois quebrarem, não vai fazer a transação, então você tinha que fazer a troca do equipamento. Mas você restringia, por quê? Porque essa transação é uma transação crítica, é uma transação que transfere dinheiro, uma transação que na hora que você faz uma transferência internacional, se for de uma forma ou errada ou de uma forma criminosa, dificilmente você vai recuperar esses valores. Ou é muito difícil, né? A gente vê aí, né, notícias aí desses criminosos, e hoje em dia a gente já tem a questão das criptomoedas, que quando você transfere para uma conta, daqui a pouco vira criptomoeda e aí você perde o rastreamento. Né? Então, assim, faça a maior restrição do uso da credencial. Se você puder usar a geolocalização, puder usar o ambiente físico, puder usar a questão de horários, faça esse controle aí. Tá? Outra coisa muito importante em termos de uso da informação, uso de credencial, é analisar os comportamentos e identificar movimentação atípicas, movimentação suspeitas. Né? Quer dizer, se uma pessoa é autorizada a fazer determinada transferência, ela faz uma transferência por dia, porque esse é o processo normal da organização, e ela em 15 minutos agora está fazendo 2, 3, 4 transferências, tem uma movimentação atípica e bloqueia isso aí.
tá certo? Ah, Edson, qual vai ser o meu limite? Não sei. Pode ser que você só permita uma, quando ela for fazer a segunda, você já bloqueia, ou pode ser que quando ela for fazer a segunda, você já acenda uma luz amarela e avise uma outra área, né? Bem, aí eu estou dando o tipo de controle que você deve implementar e você vai ter a sabedoria de dentro da tua transação, dentro do teu negócio, como é que você vai implementar esse controle, tá? Outra questão aí é que tem que se analisar e tem que se liberar para as pessoas exclusivamente o privilégio mínimo. Eu só devo ter acesso àquilo que é necessário para eu desempenhar minhas funções na organização. Cada colaborador só deve ter acesso àquilo que é obrigatório, que é o mínimo que eu preciso, extremamente necessário para eu exercer as funções. Tá? Se eu não preciso dessa função aqui, ou dessa tarefa, ou dessa transação aqui, eu não vou ter acesso. Eu devo ter acesso, cada colaborador deve ter acesso exclusivamente às funções e às transações que ele precisa para o desempenho das suas funções. Tá? Ah, mas ele é o dono da empresa, ele quer ter acesso a tudo. Não vai ter acesso a tudo, porque se ele não faz no seu dia a dia transferência de dinheiro, quem faz é o tesoureiro que tem que ter essa transação de transferência. Mesmo ele sendo o dono da empresa, ele pode ser o dono da empresa e ele ter acesso às transferências que foram feitas. Um relatório é uma questão de segregação de função, é uma questão de a gente ter o privilégio mínimo de cada pessoa, tá? Outra questão é que a gente deva fazer todos esses controles, mas a gente deve ter uma revisão periódica, né? Quanto tempo deve ser essa revisão periódica? Evidentemente, quanto menor esse tempo, melhor. Mas, Edson, eu vou fazer isso diariamente? Cara, eu acho que operacionalmente complica. Mas aqui para nós, mensalmente, eu fazer uma revisão desses controles que eu implementei, se eles estão adequados, né? Ou se alguma coisa desse tipo aí a gente precisa mudar, precisa ser mais rígido ou precisa ser menos rígido, né? Lembre-se que o controle é esse, você vai ter que ter essa sabedoria dessa implementação aí. Então, revise mensalmente, pelo menos mensalmente, esses controles. Uma outra questão são os bloqueios quando tem uma ausência longa, né? Ou uma ausência de férias, ou uma ausência numa licença maternidade, licença paternidade aí, tá? Evidentemente que você, para fazer esse bloqueio para os usuários, né, nesse contexto aí, a empresa tem que ser muito bem organizada, né? Quer dizer, se a empresa não é tão organizada assim, a pessoa sai de férias, mas continua trabalhando, né? Então esse controle não vai ser legal, né? Sendo uma empresa razoavelmente organizada, né? Se uma pessoa pensando, né, numa licença maternidade, que você junta a licença maternidade com férias, né? Normalmente a pessoa faz ou algum bônus que ela tenha, né? Talvez seja a licença que tenha mais tempo aí. Então, nesse tempo, essa pessoa era uma tesoureira, ela vai ficar sem acesso a essas informações, sem acesso a essas transações. Por quê? Porque a probabilidade de alguém saber que essa pessoa era uma tesoureira, né, que está em licença maternidade, e que de repente ela tenta acessar a credencial dessa colaboradora, no caso da maternidade, e vai tentar e vai conseguir essa senha, né, e ela está lá, nem está olhando o ambiente, nem está olhando qualquer coisa aí, então é melhor bloquear o acesso desse colaborador durante esse tempo todo, né? E aí, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, uma coisa muito importante era que todo colaborador, na próxima, né, entrada que ele fizer no sistema, ele receba uma mensagem dizendo, olha, seu último acesso foi esse aqui. E mais ainda, toda vez que houver um acesso com a credencial do colaborador, ele pode receber, por exemplo, pelo celular, uma mensagem de SMS, uma mensagem do WhatsApp, olha, foi feito um acesso com a sua credencial no ambiente da organização. Da mesma forma como a maioria de vocês, eu pelo menos implemento isso nos cartões de crédito ou nos cartões de débitos aí, toda vez que houver uma transação, né, a instituição financeira manda para você, olha, foi feita uma transação no seu cartão de crédito de tanto para a empresa tal, né? Se você reconhece, siga adiante. Se você não reconhece, clica aqui e fale conosco, porque aí nós vamos tentar estornar ou é uma tentativa de fraude, né? Então, isso aí eu tenho visto pouco, essa implementação, mas é uma implementação simples e muito efetiva, pessoal. Se alguém pegar
conseguir acessar a credencial do colaborador e fazer um acesso indevido, ele vai receber essa mensagem. Ele diz, opa, não sou eu. Ele consegue, o mais rápido possível, comunicar à área de segurança e aí serem tomadas os devidos controles aí, as devidas ações. Então, esse conjunto de controles aí para garantir um acesso à informação de uma maneira segura, evitar acessos de criminosos, evitar acessos de erros, eles precisam estar definidos em políticas, eles precisam ser apresentados para os colaboradores, precisa haver treinamento, precisa haver o casamento adequado com o negócio, né, com o sistema, quando eu disse, né, por exemplo, análise comportamental, se eu sou um tesoureiro e eu faço uma transferência por dia, se eu começo a fazer duas, eu vou bloquear, não vou, puxa, isso é questão de segurança, mas é questão muito do sistema, é muito questão da solução que está sendo implementada naquele ambiente da organização. Então precisa haver uma interação muito grande da área de segurança, da área de tecnologia, da área de negócio, para que todos atuem de uma maneira adequada e tenham uma proteção adequada para a sua organização. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação. Nós estamos aqui para falar sobre controles, segurança, privacidade de uma maneira simples para que todos entendam. Até a próxima!